Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, hoje é um dia especial, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que louvamos, adoramos o Senhor, cantamos hinos maravilhosos, partimos o pão, participamos da ceia, relembramos do seu amor, da morte do seu Filho amado por nós, que nos deu a vida eterna, e do seu prêmio que ressurgiu o seu Filho amado na ressurreição, dando glórias a ele, nosso Senhor e Salvador. Agora estamos aqui humildemente, como teu corpo, a Igreja de Cristo, para ouvirmos a tua palavra através do teu servo Alessandro, que possamos estudar mais a tua palavra, pois está escrito lá, Paulo disse aos Romanos, que a fé vem no ouvir a palavra e a palavra é a mensagem pregada. Precisamos nos alimentar diariamente o nosso espírito para que possamos crescer espiritualmente. Estamos aqui humildemente, abra nossos corações e mente para ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus que a gente ora, agradece. Amém. Amém. Vamos lá, então. Agradecer a todos os irmãos a presença, satisfação, como a gente sempre compartilha, né? Nós temos aqui um rodízio de vários irmãos que dão estudos toda semana e temos o privilégio de aprender por meio da palavra, por meio do livro de Gênesis e através do Espírito Santo, né? Porque temos estudado a palavra do Senhor juntos e juntos temos aprendido e sendo edificados, né? Pelas lições deixadas pelo Senhor nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Gênesis. Colocar aqui o nosso slide. O nosso capítulo hoje é o capítulo 38. Capítulo 38. O tema do capítulo 38, como a gente tem aqui na telinha, é Judá e Tamar. Judá era um dos filhos de Israel, né? Ou Jacó. Se eu não me falha a memória, ele era o quarto filho de Jacó. E a gente vai ver a história dele agora no capítulo 38, mas sempre como eu costumo fazer, vamos ver uma rápida recapitulação, né, para a gente, a partir da recapitulação, iniciar o capítulo 38. Então, vamos lá. Nesse livro de Gênesis, né, a gente tem vindo desde lá do capítulo 1, e aí vem acompanhando a jornada de Abraão, né? A jornada de Isaac, e agora nessa parte final nós estamos acompanhando a jornada de Israel, ou Jacó. E aí a gente viu lá nos capítulos anteriores, 31, 32, né? E quando ele parte da casa do seu sogro, né? Seu sogro lá da parte de Arã, o irmão de Rebeca, e aí ele vem da terra de Arã pelo deserto, passando pelas montanhas de Gileade, e ele vai até encontrado pelo seu sogro em Gileade, e aí a gente vê lá no capítulo 32, versículo 2, essas três localizações, aliás, 4 localizações, o ribeiro de Jaboque, Peniel, Manaim e Sucote, como a gente vai ver. O primeiro que eu trago a lembrança dos irmãos, lá no 32:2, você lembra? Quando ele se aparta do seu sogro, lá no capítulo 32, no finalzinho do 31, ele diz assim: tendo se levantado Labão, no caso sogro de Jacó, de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partiu, voltou para sua casa. Também Jacó, capítulo 32, versículo 1, seguiu o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram ao encontro. E aí no versículo 2, ele diz assim, quando os viu quem? Os anjos de Deus. Este é o acampamento de Deus e chamou aquele lugar de Manaim, que é justamente um dos lugarzinhos que nós estamos vendo dentro desse quadrado. E aí o que significa Manaim? Quando ele vê os exércitos de Deus, os anjos acompanhando ele nessa entrada na Terra Prometida, ele chama aquele lugar de Manaim, que significa o quê? 2 acampamentos. E aí nós vemos lá no capítulo 32, também, versículo 30, um local chamado Peniel. Lembra Peniel? Ele atravessa o Jaboque com as suas esposas, atravessa os seus filhos, né? E aí ele direciona para afastá-los. Por quê? Porque ele recebe a mensagem que o seu irmão Esaú está vindo com 400 homens. E aí ele, com medo da reação do seu irmão, né? Na salvaguarda de resguardar a sua família, de salvar os seus filhos, ele atravessa o ribeiro, faz com que as suas esposas e filhos se afastem
para que o dano, para que a morte ela seja, né, menor, o estrago, né, trazido na cabeça dele, o estrago trazido por Esaú seja menor. E aí, assim que a sua família se afasta, o homem surge, ainda pela noite, noite difícil que ele teve, como nós vimos lá no capítulo, e aí o que ele faz? Ele luta com o anjo, né? Pedindo a bênção, o anjo pergunta o seu nome, ele diz que o nome dele é Jacó, ele diz, olha, nunca mais você vai ser chamado Jacó, o teu nome agora vai ser o quê? Israel, porque como príncipe lutaste contra quem? Contra o Senhor. E aí, o que ele chama aquele lugar, o lugarzinho que está bem no cantinho embaixo, Peniel ou Penuel, né? Onde eu vi o quê? Deus face a face. E aí ele sai, ele vê o seu irmão no dia seguinte, né? E aí, já confortado, aliviado, seguro agora como Israel, o príncipe de Deus, o príncipe que lutou com Deus, ele entra em pazes com seu irmão. Esaú convida, primeiro ele se oferece para acompanhá-lo até a sua terra, a terra, né, de Edom, ele recusa o convite, no caso, Esaú reitera o convite novamente, para que os seus homens pudessem acompanhar Jacó e a sua família. Mais uma vez ele disse, não, a gente vai porque eu tenho o quê? Vacas, né, dando leite, eu tenho crianças pequenas, então eu não posso acelerar os passos, senão eu vou matar todos os meus rebanhos. E aí o que ele faz? Ele vai para uma cidade chamada Sucote, né, que quer dizer o quê? Palha ou abrigo, que aí é justamente uma outra cidadezinha que a gente vê lá no capítulo 33, versículo 17, a cidade de Sucote. Aí ele atravessa o Rio Jordão e ele vai para onde? Capítulo 33, versículo 18, ele atravessa o Jordão e vai para a cidade de Siquém. Lembra o que acontece lá em Siquém? Ele compra a terra de Amor, né, pai de Siquém, que era o filho, era o príncipe da terra, e aí ele reside com a sua família já na terra dos cananeus. E aí o que acontece? A sua filha resolve passear para ver as mulheres daquela terra. O filho de Amor Siquém a vê, e aí acontece aquele fatídico evento onde ele abusa, né, violentamente a filha de Jacó. Tem todo aquele desenrolar no capítulo seguinte, e aí o que a gente vê? Os irmãos dela, né, prometendo uma falsa aliança, né, de circuncidar, e aí o que eles fazem? Eles executam os homens após todos os homens daquela cidade, né, serem circuncidados, e aí eles covardemente matam, tomam as mulheres, as crianças, os animais e levam eles como escravos. No capítulo seguinte, capítulo 35, nós vemos Deus chamando Jacó e a sua família para ir em direção aonde? A cidade de Betel. Nós já havíamos visto lá pelo capítulo 28, esse local, Betel, quando Jacó estava partindo, né, saindo da casa do seu pai em Hebron, lá em Kiriat Arba, indo em direção aonde? A Padan-Aram. E aí o que ele fez? Ele descansou, colocou a cabeça sobre uma pedra e Deus veio em sonho e renovou a aliança que havia feito com seu avô, com seu pai e com ele também, a partir daquele momento. Ele volta, né? E Deus diz para que eles pudessem abandonar todos os ídolos e no tronco de um carvalho eles pudessem colocar todas as imagens. Para quê? Para que a partir daquele momento toda a sua família, todo o seu povo, todos aqueles que estavam com ele, pudessem se devotar, né, inteiramente a quem? Ao Senhor. E aí ele desce, capítulo 36, como a gente viu, 35, 16, aliás, aqui é 36, só confirmando, 35, 16 e versículo 27, ele desce em direção a Hebron, onde seu pai, né, já estava com uma idade bem avançada, só que no caminho, a sua esposa, né, Raquel, mãe de José, estava grávida de Benjamim, e próximo da cidade de Efrata, na época era conhecida como Efrata,
E aí, nos tempos de Jesus, ou já na tomada da terra, ela é dada o nome de Belém, que é conhecida como a cidade de um determinado rei chamado Davi. E que um outro rei maior que Davi também nasceu nessa cidade, no Novo Testamento, né? Novo Testamento, modo de dizer, no contexto do Velho e aquele que traz a nova aliança, no caso, Jesus. E aí ela, próximo de Belém, ou Efrata, na época, ela dá luz, né, a Benjamim e ela morre. E ela é enterrada por Jacó lá naquela cidade. Ele chega até o seu pai, versículo 27, o finalzinho do versículo 30, do versículo 29, e a partir daí, versículo 36, Jacó, junto com Esaú, após a morte do seu pai, vão morar juntos nessa região de Hebrom. Só que a propriedade dos dois é tão grande, que os dois, por iniciativa de Esaú, o que ele faz? Ele se aparta do seu irmão e vai até onde? Vai volta para Edom, lá nas montanhas de Seir. E aí, no capítulo 38, a partir do versículo 1, nós vamos ver a mudança, né? A mudança de localização. Por quê? A gente vai perceber, lendo o versículo 1, vamos dar uma olhadinha, 38:1. O casamento, né? E a família de Judá. Diz assim, versículo 1, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. E aí vem um ponto importante, aconteceu por esse tempo. O que nós vimos lá na aula passada que o Barbosa nos trouxe? O que a gente viu? Qual foi o ocorrido na aula passada? Que nós vimos? A venda de José? A venda de José. E aí, olha só a ligação que o autor faz. Aconteceu por esse tempo o quê? Logo após, provavelmente, logo esse momento, esse ocorrido, o que eles fizeram? Disseram que o irmão havia morrido, né? Mas, na realidade, o que eles venderam? O que eles fizeram? Venderam seu irmão para ismaelitas, né? Que estavam indo para onde? De Gileade em direção ao Egito. E aí, provavelmente, essa estrutura familiar que já não era tão boa, a partir daí, o que Judá fez? Ele se separa, é o que justamente nós vemos, né, no capítulo 38, a partir do versículo 1. Então, ele se aparta do seu pai, dos seus irmãos, e ele vai morar na casa de um adulamita. Adulamita, tem aqui no quadradinho, no nosso slide, era uma pessoa que era natural da cidade de Adulão, que era uma cidade que ficava próximo a Efrata, né? Ficava naquela região próximo de Hebrom, e aí ele vai e sai provavelmente da região ali de Hebrom e vai morar, né? Se afasta do pai e vai morar na cidade, né? Desse amigo chamado Ira. Continuando o versículo 1, aliás, versículo 2. Nessa cidade, versículo 2, ali Judá, né? Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai o chamou de Tornou a conceber e deu à luz um outro filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. E ela estava em Quezibe, quando o teve. E aí um ponto que a gente vai observar é que, ao chegar nessa cidade, o que aconteceu com Jacó? Ele saiu da casa dos seus pais, se afastou dos seus irmãos, foi para essa cidade, né, de Adulão, e lá ele viu quem? Uma cananeia, né, a filha de um cananeu, um cananeu chamado Sua. E aí o que ele fez? Ele tomou ela por mulher e a possuiu, ou seja, ele casou com ela. E um ponto que a gente pode observar, ao fazer isso, a gente vai perceber que o casamento de Judá, com uma cananeia, ele contrastava diretamente com o quê? Lembra lá a Abraão, no capítulo 24, versículo 3, quando ele manda o servo lá para Padarã, qual foi um dos itens que ele proibiu o servo?
Se caso ele não encontrasse a casa lá no caso do seu irmão, o que era para fazer? Algo que ele não era para fazer, para que o filho dele não casasse com quem? Com uma cananeia. Com uma cananeia. Uhum. Justamente, a proibição dele, né? Proibição de uma noiva cananeia para quem? Para Isaac. Também a gente observou lá no capítulo 27, que a gente já viu, né? Capítulo 27, versículo 46 ao 28, lembra? Quando, por iniciativa de Rebeca, considerando o estado lá de Esaú, por ter perdido, né, a bênção da parte do pai, pelo fato de Jacó ter enganado ao seu pai, Rebeca levanta junto ao seu esposo Isaque a preocupação de quê? Porque, no caso, Esaú já era casada com 2 cananeias. E, provavelmente, essas 2 cananeias, elas também causavam, né, muito desconforto para quem? Para o próprio Isaque, como para Rebeca. E aí ela mostrava, apesar da iniciativa dela de afastar o filho, né, mas nós podemos ver que havia preocupação por parte de ambos em relação ao quê? Em relação a Jacó seguir o exemplo de quem? Do próprio irmão. No caso, o irmão mais velho, né, que é Esaú. Então, o que a gente pode perceber? Judá, nesse instante, né, ao casar com uma cananeia, a gente pode ver que Jacó, ele não tinha essa preocupação com os filhos. A gente não vê nenhum tipo de restrição ou declaração do pai fortemente ou aberta em relação a essas questões, né? Então, Jacó, ele não tinha essa preocupação em relação aos seus filhos. Pelo menos a gente não vê isso escrito no livro de Gênesis. Ao seguir também essa linha, os próprios filhos, eles não procuravam o quê em relação ao pai? Aprovação. Lembra lá o que Esaú fez em relação ao seu pai? Ele não se preocupou. Quando ele soube que Jacó havia sido enviado para Padarã para ver uma noiva junto aos familiares da sua mãe, o que ele fez? Ele casou com a filha de quem? Lembra? Ele casou com a filha de quem? Do irmão, do filho de Abraão também. Labão? Ismael, lembra que ele casou Ismael. com a filha de Ismael. Então, ele foi até a casa de Ismael, né? E aí ele casou-se com uma das filhas de Ismael, que também não era daquela linhagem que Abraão mesmo havia escolhido para quem? Para o seu pai, né? No caso, para o seu avô, né? Escolheu para o seu pai Isaque. Então, a gente pode ver que da parte de Jacó não havia essa preocupação. Os filhos também não procuravam essa aprovação ou bênção em relação a isso. Não, eu vou agradar o meu pai, eu vou agradá-lo, então eu vou casar, né? Ver qual é o que ele espera de mim em relação a uma esposa. Não, eles não tinham esse tipo, eles não buscavam esse tipo de aprovação, eles não buscavam esse tipo de bênção. Logo, né, ao casar com essa cananeia, a gente não tem o nome dela, a gente tem o nome do sogro de Judá, mas não temos o nome da esposa de Judá. E o texto relata, como eu li até o versículo 5, ela teve 3 filhos. O primeiro, versículo 3, é chamado de que quer dizer vigia. O segundo, Onã, que significa vigoroso, versículo 4. O terceiro é chamado de Selá, que significa paz. Para aqueles que conhecem a história, como a gente vai ver rapidamente, eu vou me ater mais à parte final do que essa parte inicial. Eu estou trabalhando só para a gente ter, assim, levar alguma reflexão, né, sobre essas questões voltadas à família de Judá. E aí, para quem já conhece a história, pode ver que a postura dele, ela não era uma postura vigilante, porque o que faz um vigia? Ele dorme? Não, ele fica alerta, ele fica em guarda, ele fica de prontidão. Na realidade, ele agiu contrário ao nome que o pai dele deu para ele. Mas aí também a gente não pode ver que Judá era uma referência.
Na verdade, a gente não pode ver que Judá ele não era uma referência em relação ao seu filho, considerando o fato de ele ter feito ou ter buscado aquilo que era contrário à referência que o seu avô, os seus pais, né, tinham, né, em relação a Deus, por exemplo. E um ponto que a gente vai observar também, que me chama a atenção, nesse versículo 3 a 5, é as expressões quando ele vai usar a construção para relatar o nascimento desses filhos. Quando ela diz, o texto, o autor, ao escrever, diz assim, e ela concebeu e deu à luz. E aí, logo depois, no versículo 4, tornou a conceber e deu à luz. Continuou ainda e deu à luz a outro filho. E aí o ponto que chama a atenção é que essa declaração, da forma como ele constrói, né, implica que a esposa de Judá teve 3 filhos numa rápida sucessão, ou seja, um atrás do outro. Então dá para entender que os 3, em termos de idade, eles são próximos um do outro. Provavelmente assim, terminou, já estava dentro daquele limite, a mulher já podia engravidar, Judá já ia, e já engravidava, e já veio o segundo, e não dava tempo, lá vinha o terceiro, e assim sucessivamente. Só para a gente ter a ideia do que vai acontecer posteriormente a isso. Depois de um determinado tempo, a gente vai ver, no segundo ponto, a partir do versículo 6, diz assim, Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. E aí a gente vai ver, dentro desse versículo 2, o infortúnio de Tamar. Por quê? Versículo 7, por que havia um infortúnio em relação a Tamar? Primeiro, ela casou com o primogênito de Judá, né, que significa vigia. O que foi que aconteceu com versículo 7? Morreu. Ele morreu. Morreu. Mas qual era a postura dele, né? A característica dele diante de Deus? Ele é perverso. Perverso. Ele era uma pessoa, né, perversa. Perante quem? Se ele era assim, perante o Senhor, você imagina diante da esposa dele, e diante da mãe, e diante do pai. Então, ele, como pessoa, a gente pode ver de maneira assim, bem clara, que ele não era uma pessoa extremamente adequada, né? Uma pessoa... Então, a gente vê o termo usado pelo autor, que ele era perverso, ele era mau. Ele era mau perante o Senhor. Tanto é, né, que o versículo 7 deixa bem claro, como a gente vê, era perverso perante o Senhor e o fez morrer. E o fez morrer. Em muitas situações alguém vai dizer, poxa, mas Deus não mata ninguém, mas ele pode ter permitido que isso acontecesse. Por exemplo, nós, quando temos situações de saúde, a gente recorre logo a quem? A Deus. Como a gente tem acompanhado, né, durante algum tempo a situação da saúde da nossa irmã Jeane, e a gente, ao reconhecer e ficar feliz e agradecer a Deus pela ação de Deus, cada um de nós, nas nossas orações, ao recorrermos, né, ao intercedermos por ela, intercedemos a quem? A Deus. E o que Deus fez? Deus a amparou, Deus a restaurou. Entendeu? Então, olha só, vamos colocar hipoteticamente que aconteceu de vir uma enfermidade sobre Será que, ao buscarem a Deus, será que Deus estava ouvindo? E considerando o estado que ele se apresentava diante de Deus, Deus permitiu que aquilo acontecesse, por causa da sua postura diante de quem? Diante do Senhor. Diga, Davi. Esse resultado dos filhos, a Bíblia não fala assim, exatamente o que de errado Sim, é verdade. Fazia, né? Mas já é o resultado das escolhas dele. Foi para longe da sua parentela, já se casou com uma cananeia, né?
e os cananeus eram extremamente idólatras, já era uma coisa que era abominável diante de Deus. E uma mãe cananeia, como é que vai educar os filhos? Qual o princípio morais vai educar os filhos? Uhum. Então, aí já é o resultado desse casamento, né, de Judá com uma cananeia. Isso. Uhum. Oi, Giovanni. A Tamar não tem de que tribo ela era, né? Não fala aqui na Bíblia, né? Não, provavelmente ela era cananeia. Porque do filho dela, da Tamar, do filho dela, nós vamos ver que vem Jesus depois, dá sequência para Jesus, né? Isso, Estranho. isso. Obrigado, Giovanni. Diga, Barbosa. Ô, professor, eu vejo nesse texto aí trazendo para a minha vida hoje, eu sempre falo para minha filha, né, que nós precisamos analisar, né, porque julgo desigual não dá certo. A gente vê aí que a gente orienta nossos filhos para que eles possam realmente ter um relacionamento com pessoas cristãs. Porque depois você vai ver as consequências, né? Porque o cara, se ele não tem uma vida com Deus, esse é o primeiro ponto. O segundo, você imagina a ignorância, a rebeldia, como é que ele... e aí eu sempre falo assim, você quer conhecer o futuro marido, vê como é que ele trata os pais. Se ele tratar os pais com ignorância, meu amigo, sai fora, porque ele vai tratar você da mesma maneira. Então, olha só que interessante, né? Que a gente pode tirar essa lição, né? A gente tem que sempre orientar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, até os nossos irmãos, os jovens da nossa igreja, para que realmente o julgo desigual não dá certo. Isso. Um ponto que a gente pode refletir, lembra lá, voltando atrás, foi até, se eu não me engano, a aula do Davi, quando ele falou sobre, por exemplo, que a gente viu lá o Jacó na terra de Labão. Aí ele foi lá e casou com Lia, mas ele queria a Raquel, o Labão foi lá e enganou. Aí ele pegou, não se deu por satisfeito, não, é a Raquel que eu quero. Foi lá, fez outro acordo, aí trouxe Raquel para dentro da família dele, ok. E aí Lia engravidou de 4, e aí a Raquel disse, não, eu não posso ficar para trás, assim, eu vou lá e vou dar minha serva. Aí engravidou de mais 2. Aí a Lia, não, pera lá, eu também não posso ficar atrás. Aí colocou a serva dela. E aí mais outro tanto de menino. Aí já são 4, né? 2 servas que já vieram lá da terra de Labão, mais as duas filhas de Labão. Olha lá, como a gente lembra que a gente falou, que aí os irmãos falaram sobre a questão lá da quantidade de esposas, e a gente pode ver que as consequências dessas decisões de Jacó, elas estão resultando tudo nisso, né? Na forma da postura dos filhos, nesse desinteresse pelas coisas de Deus, esse afastamento, como Davi colocou agora no sentido, no caso de Judá, escolher uma mãe cananeia, infelizmente, é o risco que ele correu, né, ao se colocar também nessa condição. Mas o ponto, como foi colocado, né, dessa forma que o Giovanni colocou, Deus, né, na questão dos meios, a gente olha os meios que Deus trabalhou no Velho Testamento, mas a gente não pode olhar para os meios, né? A gente precisa aprender com essas lições, porque o resultado final é o que vai justamente corrigir tudo isso, inclusive nós, que viemos depois, que estamos vivendo depois, que precisamos olhar essas lições e vivenciá-las, né? Tirar um aprendizado para a nossa vida. E aí a gente vê que o ao ser perverso, ele morre. Mas o que faz Judá? O que faz Judá? Antes de eu continuar, fale, Davi. Complemente aí, por favor. Deixa eu advogar aqui pelo Jacó. Jacó, eu acredito que ele deve ter sido um bom pai, orientando, aconselhando os filhos, só que aí são 12 filhos, né? 12 filhos. Aí, arranjar a esposa para os 12 filhos. Então, ele já deixaria, no caso, a responsabilidade para os filhos. Ele aconselhou, orientou, eram muitos para ele administrar, cuidar, ter casamento para cada um, difícil. Então, eu acredito que aí é só Deus agindo. É o pai, a mãe orientando e Deus agindo, e aí os filhos vão fazer a escolha, né? Muitas vezes os pais aconselham, orientam,
mas tomam caminhos errados, né? Por falta de conselho não foi. Provavelmente o Judá foi bem aconselhado, né? Teve um pai que conselheiro, né? Que deu bons exemplos, né? Responsável por uma grande família. Mas, infelizmente, foi a escolha que ele fez, né? Muitos filhos não tem como o Jacó administrar o casamento de cada um. Uhum. Vamos lá. Então, o que fez Judá? Depois que o morreu, aí ele vai lá, versículo 8 ao versículo 10, ele vai e dá, né? Ele concede, ele casa, né? Ele une Onã com Tamar. Só que o Onã, né? A gente vai ver lá o resultado, ele queria uma situação bem interessante. Ele queria o bônus da relação, mas ele não queria o ônus, né? A responsabilidade. O que estava incutido com o pai ao seu irmão primogênito casar e ele pegar e entregar a esposa do seu irmão a ele, porque a gente vai já ver a ideia do levirato, né? Mas Judá, ele tenta corrigir essa situação da perda, né? Da perda assim precoce do seu filho. Só que, por sua vez, Onã, o que ele faz? Ele não honra o compromisso estabelecido pelo seu pai. Qual era? Ele precisava, por meio de Tamar, gerar filhos, para que esses filhos que fossem gerados por ele fossem a descendência do seu irmão. Logo, sendo do primogênito, seria a geração de quem? A continuidade da genealogia de quem? De Judá. Então, olha a responsabilidade que tinha sobre ele. E o que ele fez? Ele não pensou nisso. Ele não pensou no seu pai. Ele não pensou na moça, no caso, na Tamar, na condição que ela estava, desamparada em termos de esposo, de descendência, de geração. E aí ele estava pensando somente nele. Ele não cumpriu com o propósito. Tanto é que o versículo deixa isso bem claro. Em vez de ele honrar o compromisso, ele fazia aquilo de maneira egoísta. Ele estava pensando nele e não na continuidade. E outro ponto, né? Um ponto que você falou, Barbosa, ele não pensou no resultado. Ele não pensou, pera lá, meu irmão morreu. Meu irmão não era uma pessoa tão bondosa. Por que será que ele morreu? Ele não pensou nisso. E aí o que ele fez? No versículo, ele continua, no versículo 10, isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez o quê? Fez morrer. Pelo fato de ele não cumprir aquilo que era, né, necessário dentro do casamento, dentro daquilo que foi estabelecido para honrar, né, a descendência do seu irmão. O que ele fez? Ele fez aquilo que era mal, ou seja, ele seguiu de uma outra forma algo que era contrário à vontade de Deus, algo que era desagradável a Deus, e o que aconteceu? Ele morreu. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. E aí ele foi e morreu. 3 filhos, 2 já foram embora. E aí um ponto que eu quero deixar claro, assim, caso os irmãos estejam, quando Jacó, lá no versículo 8, ele diz as seguintes palavras para Onã, lá no versículo 8, diz assim, logo no início, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. E aqui é um ponto importante que a gente precisa refletir, por quê? Porque o levirato era um costume que ele não foi introduzido a partir da lei, ele já existia antes da lei, já era um costume dos povos antigos. Por quê? Era uma forma que eles viam, era um mecanismo de preservação da herança. Por quê? Porque o irmão precisava casar, né? Principalmente com o conceito que eu peguei aqui, ó, o que é o levirato, em outras palavras, um costume observado entre alguns povos primitivos, antes da lei, só para ficar claro, né? Que obrigava um homem, no caso o cunhado, né? A casar-se com a viúva de seu irmão, quando este não deixava descendência masculina.
Então, morreu. Só tinha meninas. O pai, o irmão mais velho faleceu, o irmão precisava casar com a sua cunhada para que ele pudesse conceder por meio dela filhos, para que a partir daí esse fosse o descendente, esse pudesse cuidar da casa do seu pai, no caso, o falecido, e não aquele que havia casado por meio do levirato com a sua mãe. É esse compromisso que Judá, ele colocou sobre Onã. E Onã justamente não quis cumprir. E ao deixar de fazer isso, né, ao deixar de descumprir o seu papel, ele fez aquilo que era o quê? Mal diante de quem? Diante de Deus. E aí a gente vai, continuando aqui, o que fez Judá em relação à sua nora Tamar, versículo 11. Né? Então, morreu o primeiro, morreu o segundo, e aí o que foi que Judá fez em relação à sua nora, e um ponto que a gente vai observar. Então, disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Lembra um ponto que a gente observou, que o autor do estudo deixa bem claro que a forma como é abordado no hebraico dá a entender que era tipo uma diferença pequena, mais ou menos cerca de 1 ano, de um para o outro, dos 3 filhos. Aí você para e pensa, pera lá, então até que meu filho se torne um homem, aí eu vou entregá-lo a você para que você possa casar com ele, né? Para que ele possa cumprir a responsabilidade da minha família. A minha pergunta é, você olhando a segunda parte do versículo 11, lendo aí para você, eu trago a seguinte questão. Judá pretendia entregar Selá, ele pretendia unir Selá, o seu filho caçula, né, o seu terceiro filho, com a sua nora Tamar. Finalzinho do versículo 11, da segunda metade. Ele pretendia entregar o seu filho? Acho que não. Tamar para que pudesse casar? Por quê? Eu acho que ele estava com medo de perder mais um filho, né? Isso mesmo, esse que é o ponto. E aí que está o ponto que a gente precisa observar. Olha o pensamento, ele falou isso para ela, mas ele cogitou para ele. Olha lá, aí que a gente vê o quê? A forma como Deus ele olha o coração do homem, e quando ele transmite isso para Moisés, ele deixa isso registrado. E olha, para que não morra também este como os seus irmãos. A minha grande questão, e para você refletir também junto comigo, é: Judá reconhecia que a culpa da morte era dos seus filhos. O fulano morreu porque ele era desse jeito. O Bertano morreu porque deixou de fazer isso. Ele reconhecia isso? Ele, como pai, reconhecia a responsabilidade dos filhos? Não. Não, ele não reconhecia a responsabilidade dos filhos. E aí que está o ponto, ele colocou sobre Tamar essa responsabilidade. E ao fazer isso, é como se ela tivesse sobre si, né, uma maldição. Olha lá, casei o primeiro, morreu. Casei o segundo, levei o segundo para cumprir o levirato, para que ela pudesse gerar descendente, morreu também. Eu vou mandar ela para a casa do pai dela, antes que eu entregue o terceiro e morra. E aí, o que vai ser dos meus descendentes? Não vou ter nenhum. Olha só a cabeça dele. Então, mais fácil para ele foi fazer o quê? Colocar sobre Tamar a responsabilidade do que ele dizer: eu criei, eu não contribuí, eu realmente não direcionei, eu falhei como pai, eu estava longe de Deus e não dei o direcionamento. Por que eu saí? Por que eu casei com esta mulher? Entendeu? De ele se indagar, ao invés disso, ele colocou sobre Tamar a responsabilidade. E o mais interessante é um ponto que isso faz parte da natureza humana até hoje, né? Às vezes alguém se afasta do reino, ou alguém se afasta de alguém, né? Dizendo, não, a culpa, em vez de reconhecer que a culpa é sua, ele vai colocar a culpa sobre os outros. Alguém não falou algo que eu gostei, eu não gostei do que o pregador falou, né?
mas talvez o pregador falou algo que ela não está vivendo, aquilo que a Bíblia ensina, e aí a pessoa não se agradou, e o que ela faz? Ela coloca a culpa sobre a pessoa, ele me ofendeu, e aí ela vai e se afasta. Foi o que Judá fez. Ele colocou a culpa sobre Tamar, ao invés de reconhecer a culpa, né, a responsabilidade dos seus filhos e a responsabilidade dele como pai, né, em relação a tudo aquilo que ele havia feito. Lembra? Quando Rúben, lá no capítulo anterior, disse que não era para fazer nada com o menino, não era para fazer nada com José. Ele, Judá, o quarto, jogaram no buraco, e aí ele, Judá, deu a ideia de fazer o quê? Não, a gente vai vendê-lo, a gente não vai querer o sangue dele sobre nós, mas vamos vendê-lo para esses ismaelitas. E os outros fizeram o quê? Não ouviram o primogênito. Não ouviram o primogênito, mas ouviram quem? Ouviram o Judá. Ouviram o Judá. Ouviram o seu irmão. No caso, se eu não me falha a memória, é o quarto irmão. É Judá, Rúben, Levi, aliás, desculpem, é Rúben, Simeão, ou é Simeão, Rúben, Levi e Judá, de Lia. E aí ouviram a ele, mas não ouviram o primogênito. Ouviram ele, mas não ouviram o primogênito. E olha só, agora, ele, ao invés de enxergar isso, ele está colocando a culpa sobre quem? Justamente sobre Tamar. E aí é o que a gente vai ver um ponto bem interessante, porque ele, só um detalhe, o que Tamar faz no final do versículo 11? Ele coloca isso no coração dele, né, que não vai entregar o filho, manda ela ir para a casa dele, e olha só, apesar de ela ser cananita, olha o respeito e a consideração que ela tem em relação a ele. Versículo 11 no final, assim Tamar se foi, passando a residir na casa de quem? De seu pai. Ele se eximiu da responsabilidade financeira de custear, né? Já que ela foi casada com seu irmão, e ele diz, olha, permaneça viúva, porque não case, permaneça viúva, para que ela pudesse casar, dando a esperança para que ela pudesse casar com seu terceiro filho. Mas a gente está vendo que ele não vai cumprir. Não é esse o objetivo dele. Não é essa o foco que ele tem. E aí vem o terceiro ponto da nossa aula, que é o engano de Judá e o de Tamar. Interessante que Judá é filho de quem? Que era conhecido como enganador, Jacó. E o que ele fez com a moça? A enganou. Só que o que ela vai fazer? Ela vai retribuir a ele também na mesma moeda. E olha o que só, versículo, continuando aqui, versículo 12. No correr do tempo, então, depois desse evento que ele vai para a casa dos seus pais, no correr do tempo morreu a filha de Sua. A filha de Sua, no caso aqui, é a esposa de Judá, mulher de Judá. E aí um ponto importante, e consolado Judá, esse termo aqui, consolado, é que o pesar dele, né, o pranto, o luto, recuperado do luto, passado o luto, o autor coloca o termo consolado. Então, passou aquele momento de perda, aquele sentimento de perda, o que ele vai fazer? Ele vai subir aos tosqueadores de ovelha, lá na cidade de Tímina. E aí vem um ponto bem importante. Aqui no nosso slide, nós temos aí a cidade de Adulão, lembra? Ele, ao sair das casas do pai, ele vai para a casa de um adulamita chamado Ira. E aí, dessa cidade, ele vai aqui... Opa, desculpem. Ok, eu não coloquei aqui, cadê a tecnologia? Agora, pronto. Ele vai sair de Adulão para a cidade de Tímina. Era uma cidade bem próxima, né? Cerca de 19 a 20 quilômetros de distância. E aí ele vai levar as suas ovelhas para tosquear. Aí vem um detalhe bem importante, porque isso acontecia na primavera.
era um costume não só dos cananitas, mas a gente também tem relatos dentro da história de Israel que eles faziam o tosquiar das ovelhas. No caso dos cananitas, assim como dos judeus, só que de uma maneira diferente, os cananitas faziam uma festa. Depois de todo o esforço, não era algo assim fácil de fazer, né? Eles se esmeravam, se esforçavam e era árduo esse trabalho. Depois de tudo isso, aqueles que trabalhavam com a tosquia, né, em tosquiar as ovelhas, eles faziam festividades. E aí vem um ponto bem interessante, só para você entender. Só um segundo, isso aí com licença, era de a pé, né? Isso, eles iam levando a pé as ovelhas, o rebanho, né? Eles iam tangendo o rebanho até chegar na cidade onde era feita a tosquia, né? A retirada, né? Da lã. E aí vem uma questão que eu quero levantar só para os irmãos poderem entender, né? Todo mundo já leu o capítulo, aí você passa a entender por que Judá ele está tão animado por essa celebração. Aí você imagina cananeus, festa, vinho, mulheres, né? Paganismo, e aí você vai ver os elementos que a gente vai perceber já. Por que Judá ele estava tão animado quando ele viu quem ele viu lá na beira da estrada, na entrada de uma determinada cidade? Por que ele estava tão animado? Justamente por causa do momento, tá? Do tosquiar das ovelhas e de toda a festividade que envolvia esse momento na cultura cananeia. Lembrando, ele está onde? Entre os cananeus. Entre os cananeus. Então, isso era comum no meio deles, e o Judá está vivendo entre eles. Vamos lá, passando aqui. Lá no versículo 13. E olha só, não tinha WhatsApp, não tinha SMS, não tinha Facebook, mas ele saiu de casa com os seus rebanhos. A notícia chegou aonde? Chegou lá na casa de Tamar. E comunicaram a Tamar, versículo 13. Só um minutinho. E comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar o quê? As ovelhas. O que fez Tamar? Por que ela fez isso? Versículo 14. O que diz aí no versículo 14? O que fez Tamar? E por que ela fez isso? Ela se disfarçou de prostituta, enganar o sogro, porque ela viu que ele estava enganando ela e não ia dar, sei lá, como esposo a ela. Justamente. Obrigado, Dani. É isso mesmo. Mas não era qualquer mulher. Lembrando, ela era cananeia. Ela era cananeia. E considerando, né, como a gente vai ver aqui, ó, ela então despiu do quê? Da sua, lembra que ela era viúva, ela ainda não havia recebido, né? Não havia sido dada a selar, então ela continuava o quê? Dos dois maridos? Viúva. Continuava viúva, perdeu os dois. Então ela estava com os trajes da sua viuvez, aguardando a quem? Justamente a resposta, o retorno de Judá. Então, ela despiu as suas vestes de viuvez e ela se cobriu com véu e se disfarçou. Aí vem uma informação bem interessante. Por quê? Porque ela vai lá para a entrada da cidade, como diz assim, ó, cobrindo-se com véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, que provavelmente era a cidade onde ela residia, ou seja, a casa dos seus pais. Enaim, que era caminho de Tímina, pois via que Selá já era o quê? Homem. E aí é o porquê. Qual o motivo de ela ter feito isso? Depois de passar do tempo, lembra lá como a gente viu? Ele deu a ordem, ó, vá para a casa dos seus pais, quando ele crescer eu vou lá e vou lhe entregar, né? Vou entregar você a ele. O que ele fez? Passou o tempo e ele não fez. Por quê? Porque era visível que ele não ia fazer mais isso. Naquele momento, ela confiou em Judá.
Agora, ela não confia na sua palavra. Tanto é que ela vai tomar uma medida que não é justificável, não é correta, mas ela vai tentar resolver a sua questão do seu jeito. E aí é um ponto que a gente vai observar, porque ela, ao se disfarçar, como foi o texto bem diz, como uma prostituta, mas como uma prostituta cultual. O que é isso? Naquele mundo antigo, haviam mulheres que elas serviam aos templos pagãos, inclusive os templos cananeus. E o que ela, independente de ser solteira ou casada, porque algumas eram permanentes, outras eram sazonais, ou seja, eram eventuais no sentido de que eram momentos que elas iam, e para os cananeus ou para os povos pagãos isso era uma honra. Era uma honra para quem contratava esses serviços e era uma honra para quem, na cultura deles, se colocar nessa condição. Por quê? Por exemplo, como a gente vai ver a Tamar, era uma forma de ela receber algo para arrecadar para onde? Para o templo. Se ela pega dinheiro, não era para ela, era para a manutenção dos sacerdotes e do templo na qual ela servia. Então, por isso que a gente vai ver a postura de Jacó em relação a ela, e o que ela vai pedir de Jacó. E Jacó vai se confiar nisso, achando que é para onde? Que é para o templo. E por que ela cobriu o rosto? Porque essas mulheres, como elas podiam ser solteiras ou casadas, elas mantinham o seu rosto. Por quê? Porque na mente deles, não era elas que estavam fazendo aquilo. Elas estavam entregando o seu corpo não por causa da sua beleza, mas era em favor daquele determinado Deus. No caso aqui, é uma deusa cananeia chamada Istar, que é a deusa, deixa eu só confirmar aqui, conhecida como deusa velada. Um dos pontos também, por que Tamar usou o véu? Porque as sacerdotisas, ou as próprias mulheres que trabalhavam como, a própria Tamar vai se colocar aqui, como prostitutas cultuais, ela vai se apresentar com o véu, porque ela conhecia a cultura. Entendeu? Ela, como cananeia, sabia como se portar no sentido de véu, de roupas, aonde elas estavam, como a gente vai ver na leitura, ela vai se sentar na estrada. Jacó vai passar, versículo 18, aliás, versículo 15, Jacó vai passar. Judá. Diga. É Judá que vai passar. Judá. Não é Jacó. Desculpa, Judá, desculpa. Judá, Jacó, me perdoem. Quando eu percebo, eu corrijo, mas às vezes passa batido. Vamos lá. Versículo 15. Vendo Judá, teve-a por meretriz. Aí alguém vai pensar, ela quis... Alessandro, só um comentáriozinho pequeno aí. Vai, mano. Selá já tinha passado a ser adulto, né? Nessa época. Mas Selá já era. Ela não tinha oferecido a se casar novamente. Não, o pai, no caso Judá, já poderia lá atrás ter oferecido a ele, mas ele não quis, porque, lembra, como a gente leu, ele ficou com medo de perder, porque ele achava que a culpa da morte dos 2 filhos era de quem? De Tamar. Então, Isso. ele não quis entregar. Mas, ao mesmo tempo, ele exigiu que ela permanecesse viúva. Olha só o que ele fez com ela também. Ele enganou e pediu para que ela permanecesse nessa condição. Né? E aí que está o ponto. Então, ela se vestiu da forma como se colocou e ela queria, de fato, aparecer. Não que ela era, mas ela queria aparentar como uma dessas mulheres. Porque, olha só, quando Judá viu, ele a teve por isso. Então, ele olhou e ele chegou a que conclusão? Que ela, de fato, era aquilo, mas ela não era. Ela se disfarçou justamente com o propósito de quê? De ela poder ter aquilo que era por ela de direito. O quê? Um descendente da casa de quem? De Judá. E de que forma objetiva, né? Cortando os detalhes, lá no 17,
de que forma objetiva, visando o seu futuro, o que Tamar pede de Judá? Versículo 17, na segunda parte, o que ela pede? Perguntou Penhor, ela. né? Penhor. Penhor significa o quê? Garantia, né? Eu trabalho numa agência que faz penhora de joias. Então, alguém vai lá, leva uma peça de ouro, de prata, né? E aí leva uma pedra preciosa, ela vai ser avaliada, vai ser analisada, vai ser testada, e aí, na medida da pureza, na medida do peso, vai lá, tem a tabelinha, o colega vai lá dizer tanto. Aí a pessoa, sim, eu quero. Aí você vai penhorar por quanto tempo? X período. E aí, durante esse período, o que eles vão fazer? Eles vão pagando juros, né? Sobre aquele valor. E aí, dentro daquele prazo estabelecido, ele faz o resgate ou renovação daquela joia. Então, aqui, ela pede o quê? O penhor, a garantia de quem? De Judá. Por quê? Porque ela está pensando no futuro. Ela não quer fazer isso, né, pensando, é porque nunca mais eu me deitei com ninguém. Não, ela está pensando no seu futuro, trazendo o que para ela no sentido da sua vida, porque ela casou e não tem filhos. Olha a condição que ela está. E aí ela quer justamente sair, ter aos olhos dela, lembrando, ela não é alguém que serve a Deus, mas ela está fazendo do seu modo, ao seu jeito, né? E aí ela vai lá e pede. E o que é que ela pede? Só um minutinho. O que é que ela pede? Ops. Versículo 18. Ele ofereceu um cabrito, né? Ele ofereceu o cabrito, mas enquanto o cabrito não está lá, o que que ela vai pedir, né, como garantia? Entre aspas, ela não quer o cabrito. Se ele oferecesse dinheiro, ela também não queria, porque ela está pensando em algo aonde? Lá na frente. E aí, no versículo 17, versículo 18, ela pede, versículo 18, respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. O que seria o cordão? O cordão seria algo que ele tem onde? Preso ao pescoço. E o que seria o selo? O selo seria algo que mostrasse o quê? A marca de quem? De Jacó. De Judá. Né? Por exemplo, alguém que tem gado, ele comprou lá uns cinco bois, 2 vacas. Aí ele vai lá, ele tem um ferro com uma marca, por exemplo, se fosse meu pai, né? Ele ia colocar o J, ia esquentar no fogo, e o que eles fazem? Eles queimam, né? Aonde alguém vê aquele determinado animal com aquela marca, ele vai saber que aquele animal é de quem? Lá do seu Judá, né? Então, é daquele homem. Então, ela pegou, pediu cordão com o selo, a marca de Judá, e ela pediu também o quê? O cajado. Eu pesquisando sobre cajado... Pode falar. Ela agiu aí, né, com astúcia, porque foi o que salvou a vida dela, né? Justamente, por isso que aqui no amarelinho, Dani, eu coloquei, ela foi objetiva visando o seu futuro. Ela está pensando, ela não está por causa dali, não, eu vou me deitar com ele, pensando na questão puramente sexual, não, ela está pensando no futuro dela, no futuro da geração dela, naquele que vai vir depois, porque ela se vê no direito, no caso dela é o direito dela, mas ela como cananeia vai agir do modo que a gente vai ver que não é adequado, mas foi a forma como ela viu de poder ter aquilo que é dela por direito. Então, ela pede o selo, pede o cordão e pede o cajado. Alguém vai pensar, o cajado é um pedaço de galho, e aí o Judá andava na mão, não. Em alguns casos, o cajado ele era entalhado, ele era personalizado, ele era específico para aquela pessoa. E tanto é que ela pede e ele dá. Ele volta depois para entregar
né, o amigo dele, para entregar o cabrito lá, o animal, ela não está mais. Por quê? O que interessava para ela? O animal? Não. Era aquilo que ela tomou como garantia, como o quê? Como penhor. Então ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Essa daqui é justamente a minha promissória, que eu vou me garantir lá na frente, depois. E é o que a gente vai ver aqui. Diga, senhor José. E ainda eles procuraram pelas prostitutas que ficavam lá, e ela disse: não, aqui não tem nem prostituta nenhuma. Aqui não estava. Por que que não tinha lá? Porque a festa não era na cidade de Tamar, a cidade era de Tímina. Então, os festejos, lembra, ele está indo. Ela estava na estrada, ele viu, e aí o rebanho continuou, ele ficou. Mas provavelmente lá na cidade de Tímina haviam dessas mulheres, por causa da festa, por causa do momento, por causa da bebida, por causa da celebração, né? Por causa de tudo isso que estava acontecendo. Mas ela ficou justamente lá esperando quem? Qualquer um? Não, Judá. 3 meses depois, versículo 24, a mesma rede social que levou a notícia para Tamar, levou a notícia para quem? Para Judá. Diz assim, versículo 24, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora. E olha só, olha a cabeça de Judá: tirai-a para fora, no caso da casa dos seus pais, para que ela seja queimada. A misericórdia que ele tinha, só que ela tinha promissória e ele não sabia, né? A preocupação dele quando foi levar os animais é para que ele não fosse envergonhado. E agora chegou aquele momento que ele tanto se preocupou, como a gente pode ver lá no versículo 23, né? Ele preocupado com isso, com aquilo que poderia acontecer, ele virá motivo de brincadeira, né, dos outros, mas agora aquilo que ele fez vai pedir dele o quê? Conta. E Tamar é tirada da casa dos seus pais, versículo 25, e tirando-a, mandando ela dizer, né, mandando ela dizer a seu sogro: do homem e de quem são estas coisas eu concebi. Disse mais. E ela não pergunta, ela afirma, versículo 25, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E aí aquele camarada brabo, irado, porque desonraram a família dele, desonraram a memória de 2 filhos, que ele queria, ele com assim, sangue nos olhos, queria queimá-la. O que ele diz, versículo 26? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não deixe selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aí que está o ponto. Olha a lição que ele aprendeu. Ela fez algo, e um ponto que a gente precisa refletir, irmãos. Isso que ela fez não é correto. Isso que ela fez, deixado registrado por Moisés em Gênesis, não foi correto, né? Mas o ponto que a gente pode observar é justamente o quê? Que ela tentou corrigir aquilo que deixa o cumprimento, né? A verdade, faltaram com ela em relação à verdade. Ela foi motivada. Por causa disso, a motivação dela foi coerente. Ela foi buscar aquilo que era direito dela. E Judá negou, porque ele não reconheceu que o erro dos filhos era o erro dele. Ele preferiu colocar sobre ela, para que justamente ele pudesse se eximir, para que ele não pudesse refletir sobre o quê? Sobre os seus erros, sobre a conduta dos seus filhos. Algo a acrescentar, algo que não ficou claro, algo que os irmãos gostariam de acrescentar para a gente poder aprender mais com esses versículos. Deixa eu fechar aqui. Tranquilo?
Certinho? Ok, graças a Deus. Davi? Ah, é para comentar, é? Sim, já está. Antes de a gente fazer a oração final. Ficou até aí mesmo. A Tamar, ela era de uma cultura totalmente diversa da família de Judá, né? Então, ela tentou resolver do jeito dela, mas por culpa de Judá. Tentou resolver do jeito dela. E essa história é registrada porque ela está na linhagem, né, de Jesus, né? Ela está na linhagem de Jesus, Tamar está na linhagem de Jesus. Então, por isso tem esse registro, né, da história dela. É só que aí. E um ponto importante dentro disso que você falou, Davi, lá em Mateus capítulo 1, versículo 3, né? Pela lei do levirato, o filho é para ser de Er. Só que quando a gente lê lá em Mateus 1, versículo 3, ele fala que de Tamar gerou Judá Pérez. Então, é atribuído, ao invés de o filho, a Judá, de fato. Entendeu? É atribuído a ele, Judá, a paternidade, né? Formalizada lá na genealogia em relação a Judá. Diga, Barbosa. Oh, desculpa, Davi, tu concluiu? Porque na geração do filho de Tamar é que vai vir grandes reis, né, de Israel, né? Dessa linhagem. Isso, Então, isso. por isso a importância do registro dessa história na Bíblia. Obrigado, Davi. Diga, Giovanni. Sou eu, né? O Nivaldo. Opa, diga, Barbosa, tu abaixou a mão, eu pensei que tu tinha desistido, mas não, é pode que ir lá, você mano. pediu para o Davi continuar e eu estava na... Eu vejo assim, ó, meu ponto de vista, eu, Barbosa. Às vezes as pessoas podem achar que ela usou de má fé. Só que ela tinha garantia. Você vê como é que é, ó. O cristão tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que usar. Meu pai falava que o fio do bigode vale muito mais do que... Porque assim, ele prometeu. E ele, desculpa a expressão, ele pisou na bola. Certo? Ela ficou viúva há quanto tempo? Esperando. E ele não cumpriu a sua palavra. Então, às vezes pode falar assim, nossa, mas ela usou de má fé, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, por isso que eu falo, ela pagou com a mesma moeda, né? Porque se ele achou que ele era esperto, ela teve uma sabedoria, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado. Ainda mais nós cristãos. Se você fala alguma coisa com uma pessoa, se você promete alguma coisa, irmão, cumpre. Cumpre. Mesmo que você tenha dificuldade, se vai passar por problemas, a gente não sabe. Mas, assim, seja honesto com as pessoas. Tenha caráter, tenha personalidade. Entendeu? É isso que eu vejo aí nesse ponto aí. Obrigado, Barbosa. Oi, Giovanni. Não, desde o começo nós estamos vendo lá que Deus sempre não desejou união de luz com trevas. Desde lá dos filhos do homem, filhos de Deus, aqui também novamente, depois vai ter em Coríntios lá, e nós temos frisado muito nos nossos cultos e também estudos na congregação a importância dos pais cristãos ensinarem os filhos no caminho, para que desde pequeno já saber o momento certo com quem namorar, com quem casar, porque as consequências de uma união luz e trevas vai ser séria, vai deixar marcas em casamentos, em filhos e um monte de coisa. Então, eu sempre falo lá para os pais que têm filhos pequenos na congregação, não abram mão de criar seus filhos no caminho. Eu vim para o caminho aos 55 anos de idade, perdi a oportunidade, agora só pela misericórdia de Deus, de um filho de 25 anos e um de 36, para vir para o caminho. Já são homens, já são adultos independentes. Mas quem tem seus filhos sob a sua guarda, sob a sua casa, não percam essa oportunidade. Temos que frisar bastante nisso. E isso é importante, né? Assim, a minha mãe está aqui presente, quando ela conheceu o Evangelho, era garoto. Então, fase de criança, adolescente,
graças a Deus, quando eu estava nessa fase de jovem para adulto, né, a gente tinha um senhor missionário que trabalhou 5 anos aqui em Manaus, e ele e a esposa trabalhavam muito essa questão de noivado, namoro e casamento. E ele sempre frisava, não basta namorar com alguém na igreja, tem que ser alguém que serve ao Senhor, alguém que vai te ajudar, né? No sentido do jovem ou da jovem, alguém que está envolvido no trabalho. Por quê? Alguém que está envolvido vai namorar com alguém que não é envolvido no trabalho. Ao invés de ele ajudar, ele vai atrapalhar o crescimento. E graças a Deus, ouvindo esse conselho, eu casei com a minha esposa, né? No sentido de ter alguém que trabalhe, que ensine, que possa ter essa parceria, no sentido de um poder ajudar o outro no crescimento, no desenvolvimento, no servir, né? E aí que está o ponto. Então, isso faz uma grande diferença, né? Para o nosso crescimento, né? De um contribuir para o outro, né? Então, isso aí, como você falou, como Barbosa coloca, é de fato. E nós, como homens assim dentro do reino, né? Casados, precisamos aconselhar os mais jovens, orientar, né? Para aqueles que têm filhos e aqueles que na congregação tem pessoas que vão entrando, né? Para poder auxiliá-los. E ver essa ação de Deus por meio das decisões da palavra, o resultado que nós temos alcançado para que eles também possam ter o mesmo êxito, né? Dentro do cumprimento da vontade do Senhor. Oi, Paulo. Boa noite, amados. Justificar minha ausência primeiro na semana passada, irmão, que tivemos um batismo aí, para glória de Deus, o Jackson de São Paulo, firmou na palavra e está conosco. É interessante esse assunto de hoje, que o Giovanni e o Barbosa tocou um assunto interessante aí, porque você frisou bem o fato da gente pegar o filho, ensinar no caminho, é o relacionamento, é casar com quem, né? Até peço que os irmãos orem. Hoje eu conheci um menino chamado Gustavo, aqui de São José, e ele, através da internet, né, jogando videogame, conheceu uma das filhas dos nossos irmãos de Belo Horizonte. E esse irmão entrou em contato comigo a semana passada, eles estão namorando, e hoje ele foi na congregação, né? Chegou um pouco atrasado, mas eu tive uma conversa com ele aqui, vou começar a estudar com ele essa semana, né? Então, assim, a preocupação do irmão, né, com a filha, né? E esse menino, ele não vai em lugar nenhum, né? Menino bom, trabalhador, tem a mente focada, a mente boa, está cuidando do pai. Então, assim, Gustavo, o nome dele, já vou pedir para os irmãos orarem, né? Ele tá namorando com a filha de um irmão que é lá de Belo Horizonte. E aí você vê como é que são as coisas, né? Internet, se conhecerem em jogo, né? E por mais que a gente faça de tudo, né? Mas é aquilo, Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas, né, irmão? Que às vezes a pessoa, foi o que você acabou de falar, às vezes a pessoa está congregando, mas não está no caminho do Senhor, né? E às vezes tu conhece uma pessoa de fora que, a partir do momento que tu lançou a semente, aquilo ali, ela... Então, assim, eu espero que o Gustavo, ele venha a entender aí a verdade e que ele possa ter uma decisão boa, que assim o nosso irmão lá de BH vai ficar feliz com isso. E o Senhor, Graças é claro. a Deus. Graças a Deus. Obrigado aos irmãos, satisfação em poder servi-los, passar para o Barbosa para a gente fazer a oração final, e muito obrigado a todos. Vamos continuar empenhados, firmes aí no nosso contexto de Gênesis, né? Faltam alguns capítulos ainda para a gente finalizar, a gente já está indo para o 39, daqui a pouco, né, 11, daqui a pouco 10, e assim sucessivamente. E aí, depois de Gênesis, ano que vem, se eu não me engano, primeiro domingo de fevereiro, a gente está entrando em Êxodo, né, Giovanni? Aí a gente vai continuar aí essa história maravilhosa. Barbosa, meu irmão. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso Pai, graça te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Queremos agradecer, ó Pai, pela tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, mas queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas sempre em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, sempre nos direcionar, que nós possamos fazer a tua vontade. Tira tudo aquilo, Pai, que não lhe agrada, e faça de nós servos fiéis ao Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ter a nossa responsabilidade como cristão.
de sempre continuar, ó Pai, te servindo com amor, com dedicação. Que possamos, ó Pai, amar uns aos outros. Que possamos, ó Pai, ter o entendimento da Tua palavra. Para que possamos prosseguir para o alvo, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, estar nesse mundo, não fazer parte do mundo, mas que nós possamos fazer a diferença, que as pessoas possam ver em nós a face do Senhor, ó Pai. E que possamos, ó Pai, como a igreja do Senhor, continuar firmes. Em meio às tribulações, às dificuldades, mas o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, ó Pai, pelo nosso financeiro. Obrigado, ó Pai, pela nossa família, Senhor Deus. Quero agradecer, ó Pai, pela vida do Paulo César. O Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida dele, que o Senhor possa cuidar do seu pai, da sua família, dos seus filhos, ó Pai. A vida do nosso irmão Giovanni, ó Pai, o qual falou que o Senhor é que está no controle da vida dele, Senhor. Ele entregou, ó Pai, seus filhos às tuas mãos e o Senhor sabe que é o melhor, ó Pai. Ó Deus amado, que o Senhor conforte o coração dele, que ele não venha se sentir culpado por não ter ensinado seus filhos no caminho, porque ele também não conhecia, Senhor. Ó Papai, abençoe nosso irmão José Valdivino, Dona Neidinha, continue fortalecendo, ó Pai, dando saúde a eles. A Dona Valderiza, Senhor, abençoe a vida dela. Continue, ó Pai, cuidando como o Senhor tem cuidado. A nossa irmã Rosineide, ó Pai. A nossa irmã Dani, ó Pai, o qual tem passado problemas muito difíceis, mas o Senhor está no controle. Quero agradecer, ó Pai, pela vida do Alessandro, da Sara. Obrigado por esse casal que tem se dedicado, Senhor. A vida do seu Sérgio e Dona Jura, Senhor. A nossa irmã Ivaneide. Ó Senhor, nossa irmã Jovina e senhor Aníbal. E eu quero também agradecer, ó Pai, pela saúde do Renato, da Geisa. Continue, ó Pai, abençoando eles. A vida do nosso irmão Claudio Miro. Ó Senhor, nosso irmão Mindo e sua família. Nosso irmão Paulo Sérgio, ó Pai. A Dona Hilde. Ó Senhor, nosso irmão Davi, sua mãe, todos os seus familiares. A nossa irmã Débora, ó Pai. Nosso irmão Chaves, ó Pai querido. A nossa irmã Alcione. Edinalva, Senhor, Cleonice, Rosane, a Kátia. São tantos irmãos, ó Pai, que nós temos sempre estado no domingo aqui, ó Pai. Nossa irmã Amanda, a Maria, ó Deus amado, a Deise, a Catiana, Senhor, a minha vida, Senhor, a vida dos nossos familiares. O Senhor conhece, ó Pai, nossos corações. O Senhor sabe, ó Pai, a nossa irmã Giane, o qual tem se recuperado. Obrigado, Senhor, pela vida dela. Obrigado, ó Pai, por essa serva ser fiel ao Senhor e confiar em Ti, ó Pai. E queremos agradecer, ó Pai, pelo Teu imenso amor. Porque sabemos, ó Pai, que sem Ti nada somos. E sabemos, ó Pai, que não cai uma folha se o Senhor não permitir, ó Pai. O Senhor conhece cada fio de cabelo que temos. O Senhor conhece nossos corações, esquadrinha. Tira tudo aquilo que não lhe agrada, Senhor. Faça em nós, ó Pai, servos fiéis. Que possamos ser obedientes ao Senhor. Que possamos, ó Pai, nos dedicar na Tua obra, Senhor. E que possamos, ó Pai, estar juntos, fortalecendo uns aos outros. Porque quando o meu irmão estiver fraco, nós possamos estar juntos orando, ajudando. Esse é o nosso papel aqui na terra, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado por esse estudo, Senhor. E obrigado, Senhor, por esses homens, essas mulheres valorosas no Teu reino. Graça Te damos. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Lica também, Senhor, qual tem tido muitas lutas. Que o Senhor possa cuidar dos seus sobrinhos, suas mães, suas irmãs, todos os seus familiares, ó Pai. E que possamos amanhã, Pai, estarmos juntos, estudando, Senhor, com o nosso irmão Enio, se for da Tua vontade. Obrigado, ó Pai, por esse dia, obrigado por essa noite, e Te agradecemos, ó Pai. O Senhor nos dê um descanso merecido, e que possamos sempre honrar e glorificar ao Senhor. Porque sabemos que não há outro além de Ti, ó Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Barbosa. Deixa eu dar o recado da irmã Giane. Começou a ter o culto presencial na casa dela. Recebi uma foto agora aqui do Amaro. Tá a Giane e mais o Edson, o Eliésio, o casal. E o pessoal, que vou perguntar para ela quem são os irmãos. Irmão Denis. Mensagem para o irmão Denis Amaro. Então, graças a Deus, a igreja em Acaraú está firme. Vamos seguir orando.
E ela não está aqui por causa disso. Começa às 19 horas o culto lá, e depois tem estudo. Amém, graças a Giovanni, Deus. Oi. você tem falado com a mãe do Rafael? Não falei. O Rafael, eu falei no estudo, o último que eu falei foi de sábado. Tu estava no de sábado? Não, ontem não. Não. A Não sei se morte os do irmãos Rafael, sabem. a morte do Rafael foi tomado conhecimento pela Deise, a Dani. A Dani conversava muito com a dona Vera, ela respondia até mais rápido a Dani do que a minha, até o próprio Josué. Dani aqui de Salvador. A Dani está aqui, a Dani. A Dani de O Salvador. Rafael, ele foi orientado sobre o caminho, Josué ensinou, conversou, ele participou de estudos, nós falamos bastante sobre o caminho. Ele teve toda a oportunidade para se batizar e entrar para o reino de Deus. Mas Josué e nós sentimos que toda vez que nós falávamos do batismo, parece para ele que, eles estão querendo a minha morte e que eu salve eternamente. Ele colocava algo assim, ele não tinha o batismo ainda como uma salvação total, ele via como uma morte, né? Ele dizia, olha, depois que eu me curar, eu vou na igreja lá, dou meu testemunho, me batizo. Ele não estava preocupado com o batismo em si, ele não compreendeu. E até o Leandro, mandei mensagem para a dona Vera, como os irmãos mandaram, o Leandro, está aqui o Leandro Rosa, eu acho, me perguntou, o que tu acha de ir lá visitar a dona Vera? Eu disse, olha, não sei qual é a receptividade dela, não sei se ela vai nos receber bem, eu não sei, é meio complicado porque não temos intimidade, mandamos mensagem, até porque é cidade distante da capital, Porto Alegre, é Campo Novo, uma cidade que é do interior ali, da área metropolitana. Então, é um momento delicado, damos os sentimentos, falamos a mensagem, mas é delicado, né? É delicado, eu não tenho como... A mensagem, a morte do Rafael, para mim, e eu coloquei nas minhas postagens, acorda você, cristão, que está dormindo. Assim como um não batizado não vai para o céu, o cristão dorminhoco ou afastado de Cristo também não vai para o céu. A morte vem para todos. Chegou para o Rafael. Nós aqui sentimos muito a morte do Rafael. Vocês sentiram. Vocês viram o Rafael no hospital. Você acompanhou bastante, né? Acompanhou. Oportunidade ele teve. De alguns cultos nossos, aí também. Então, foi uma corda, é um puxão de orelha. Você, cristão que está dormindo, sem frutos, esquentando o banco, como diz o Enio, acorde. Porque a qualquer momento, qualquer um pode morrer. E morrer sem Cristo ou sem frutos, vai ser triste também no julgamento. A Bíblia diz, né? Seremos julgados pelos nossos frutos, né? Nossas obras, né? Então, acorde. Vamos permanecer firmes na videira, todos. É isso aí. Um orando pelo outro, incentivando o outro. Renato? Boa noite. Eu não sei se a Dani conversou com ela. Rapidinho, viu, professor Alessandro? Mas não tem nem o que acrescentar. A gente tem se esmerado, Boa noite aí. Depois nós vamos lembrar do nosso jovem Gustavo lá. Boa noite, boa semana. Vamos lembrar do jovem Gustavo lá. Eu acabei esquecendo o Gustavo, mas assim a gente acaba lembrando dele. Vamos lembrar dele nas nossas orações. Ô, Giovanni, depois você vê com a família lá, Giovanni, se precisar de alguma coisa, eu não sei como é que está a situação financeira da mãe do garoto lá, bate um papo com a gente, tá bom? Eu estou à disposição aí, a gente puder fazer, ajudar, nesse momento aí é complicado. Bora lembrar também do nosso irmão Wagner, né? Que está com Wagner. intestino. Wagner e Beto. Também carente da nossa Beto, Na palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes. Então, se você está dormindo, acorde. O tempo é hoje. Estão cutucando o lado aí, né? A Dani é testemunha. Isso aí, vocês difícil, vocês dormem, né? Boa noite, dona Neide. Dona Neide, cuida bem desse homem, viu, dona Neide? Tchau, gente. Alessandro, irmão, um abraço. Tchau, Sara. Tchau, gente. Até amanhã, Tchau, mana. Fica com Deus. Valeu, João. Renatinho. Alessandro, tem duas Saras, Alessandro. Tem duas Saras na telinha aí. Tem duas Saras, qual? A Sara Beltrão? Eu carreguei ela de lá e trouxe ela para cá, para a gente fechar aqui. Sequestrou. Ô, irmão, é bigamia, viu?
Irmã gêmea, irmã gêmea. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Deus. Boa semana a todos. Deus abençoe a todos.